Vida faz memória pelo centenário de nascimento de Dom Antônio Maria Mútulo, arcebispo emérito de Botucatu e fundador do Canal da Família. A Rede Vida veio a Botucatu para registrar o legado de Dom Mútulo nesta arquidiocese. Dom Antônio nasceu em 1º de maio de 1923 em Castel São Lourenço, na Itália. A Arquidiocese de Botucatu contou de 1989 ao ano 2000 com Dom Antônio Maria Mútulo como arcebispo metropolitano. Dom Antônio está sepultado na cripta da catedral dedicada a Santana. Então, sempre quando ele chegava, né, ele vinha cumprimentar e sempre falava, me trate como qualquer outra pessoa, né? Então, essa humildade dele, assim, porque a gente falava, arcebispo, né? A gente já ficava todo assim. Mas ele tinha uma humildade muito grande e ele era muito mesmo acolhedor. E o que fica para mim é esse carinho, assim, de pai mesmo, de pastor. Foi um grande pastor aqui em Botucatu, uma presença muito forte de Jesus no nosso meio. Botucatu tem forte ligação com o saudoso arcebispo. O Seminário São José de Botucatu foi o local onde Dom Antônio se matriculou aos 14 anos e estudou durante 12 anos. A Arquidiocese de Botucatu teve em Dom Antônio o 3º arcebispo e o 6º bispo, levando-se em conta o início da então diocese botucatuense. Dom Antônio Maria Mútulo era bispo de Barretos no fim da década de 80. Ele foi nomeado para Botucatu justamente em setembro, tomou posse em setembro de 89, está quase já chegando na década de 90. Primeiro é preciso considerar que o tempo de duração do mandato como arcebispo foi de apenas 10 anos, assim como o de Dom Aloísio. 10 anos é um período não muito longo, não muito curto, mas é relativamente curto para grandes realizações. Mesmo assim, nesse período de 10 anos, e mesmo se dividindo entre o ofício de arcebispo na arquidiocese, mesmo assim, o ofício de cabeça da província, então ele tinha que presidir os bispos da província nas reuniões, muitas reuniões, reuniões privativas de bispos, Assembleia dos Bispos de âmbito regional, de âmbito nacional, as reuniões pastorais dos bispos da província e as reuniões com os formadores. Então ele tinha que se dividir interiormente com a arquidiocese, com a província eclesiástica e a região, a sub-região pastoral, e ainda se dividir com a Rede Vida. Ou seja, acho que o primeiro grande destaque que eu vi sempre em Dom Mútulo é a energia, a fibra, o trabalho que parecia incansável e não manifestava, pelo menos não deixava transparecer, nenhum cansaço, nenhuma angústia, tristeza, ansiedade. Olha, um homem, a principal marca que eu vejo no âmbito pessoal, um homem sereno, cheio de paz e incansável no trabalho. Eu era reitor do seminário, né? Aí eu era pároco da catedral e reitor do seminário. Aí eu telefonei para ele se ele podia vir pregar o retiro. Ele veio, conversamos bastante e tudo, né? E depois, quando acontece em 89, quando o Dom Zione saiu, Dom Zione chamou, foi nomeado outro bispo. Aí, quem que é? Dom Mútulo. Eu falei, nossa, isso nós conhecemos bem, né? Mas valeu a pena, viu? Era um bispo, quer dizer, paizão, mas tinha autoridade também, sabe? Conversava, era um bispo que procurava unir os padres. Porque ele não fazia distinção de nenhum padre, ele valorizava todos. E quando ele saiu, todos os padres estavam unidos. Justamente, nós passamos por situações difíceis da arquidiocese, né, anteriormente, e ele conseguiu, sobretudo, criar assim o clero da nossa arquidiocese, né? Sobretudo dando muita ênfase à formação nos seminários, etc. Então, isso foi um denominador comum que a gente pode destacar, né? Com ele a gente teve essa unidade maior assim, entre os padres, essa comunhão.
Olha, o primeiro legado foi que ele chamou a atenção dos padres, das comunidades, das pastorais, para abrir os horizontes, porque então é como se ele conseguisse, só com o seu trabalho, com o seu testemunho, com a sua incansabilidade a serviço da Rede Vida, conseguisse mostrar para todo mundo, olha, não pode cada paróquia ficar achando que o mundo se reduz à paróquia, que a igreja se reduz, que a missão da igreja se reduz à nossa diocese. Então, acho que o primeiro grande legado foi chamar a atenção para que todo mundo colaborasse, se abrisse, né, abrindo os horizontes, fizesse o que fosse possível para contribuir com essa obra que extrapola a arquidiocese. A missão da igreja nos meios de comunicação, nos meios televisivos, né? A ligação de Dom Antônio Maria Mútilo com a Arquidiocese de Botucatu é intensa. Primeiro porque o fundador da Rede Vida entrou para o Seminário de Botucatu em 2 de fevereiro de 1937, sendo ordenado sacerdote em 5 de novembro de 1949, na capela do Seminário São Carlos Borromeu. Em 28 de junho de 89, Dom Antônio foi nomeado arcebispo de Botucatu, tomando posse em 9 de setembro daquele mesmo ano. Meu contato com Dom Antônio foi a partir dos meus 16 anos, em 1992, quando eu fui crismada por ele. E eu sempre participei de grupo de juventude, movimento religioso, TLC, enfim. E o Dom Antônio sempre foi muito presente, nisso. A gente chamava ele para participar de missa, para celebrar missas de encerramento, de início de cursos, tá? E Dom Antônio sempre gostava de cantar. Então sempre tinha um momento do Pai Nosso que ele gostava de cantar e ele dava muita atenção, A gente tem até um fato que ele foi convidado para ir pregar num retiro de carnaval nosso. E ele não apareceu, E todo mundo falava, olha, eu tenho certeza pelo comportamento de Dom Antônio que ele vai aparecer aqui em algum momento para dar uma satisfação. E isso realmente aconteceu. No dia seguinte, 8 horas da manhã, a palestra dele era no domingo. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, ele estava lá com pedido de desculpas, porque no domingo à tarde ele precisou socorrer uma família, atender um caso mais complicado e ele não pôde comparecer. E naquela época não tinha celular, lá na casa não tinha telefone, nada, e ele ficou assim, se sentiu mal por isso, porque era um compromisso que ele tinha assumido, E assim era Dom Antônio, ele era um homem de palavra, o que ele se comprometia com a juventude, ele dava sequência, ele fazia, ele era muito atencioso. Em 11 anos, como arcebispo metropolitano de Botucatu, Dom Antônio Maria Mútilo demonstrou grande zelo pastoral, criando várias paróquias, ordenando sacerdotes e construindo uma casa para acolher padres idosos, dando o nome do padroeiro dos sacerdotes, Santo Curadars. A Casa Santo Curadars foi inaugurada por Dom Antônio no final dos anos 90 para acolher sacerdotes idosos. A casa fica ao lado da Vila dos Meninos, instituição socioeducativa fundada pela Congregação das Irmãs Servas do Senhor, congregação criada em Botucatu pelo primeiro arcebispo, Dom Henrique Golan Trindade. Foi neste local que Dom Zione, antecessor de Dom Antônio, veio morar quando ficou emérito e recebia com frequência a visita de Dom Mútilo. Dom Antônio Maria Mútilo, no meu pensamento, uma pessoa muito social, uma pessoa muito acolhedora, uma pessoa assim, muito simples e muito humilde. Eu me lembro do Dom Antônio, no sentido assim que ele acolhia muito a vida religiosa na arquidiocese. Na época, Dom Vicente Zione residia aqui na Vila dos Meninos e ele visitava muito o Dom Zione. Irmã Iracema da Silva Aragão é baiana e veio a Botucatu para estudar. Irmã Iracema entrou para o convento em 1999. Era um pastor, um pai que acolhia, aceitava e amava. E eu observava bem no olhar dele. Ele olhava cada um, olhava nos olhos. Então, isso ficou muito, muito marcante dentro de mim. Ele me enxergava e eu tenho certeza que ele enxergava a todos que se aproximavam dele. Dom Antônio se tornou arcebispo emérito
quando São João Paulo II aceitou seu pedido de renúncia por idade do governo da arquidiocese em 7 de junho do ano 2000. Dom Antônio ficou emérito por 12 anos, entre 7 de junho e 29 de setembro de 2012, quando faleceu. Mesmo depois da emeritude, continuou residindo em Botucatu e depois, uma vez emérito, aí que ele se dedicou quase que integralmente dependia um pouco da saúde também, da dificuldade de locomoção, mas ele passou a se dedicar mais ainda à Rede Vida de televisão, à expansão da Rede Vida, consolidação da Rede Vida. Nós podemos dizer que devemos sim a Dom Mútilo, a nossa querida Rede Vida de televisão. Ele vinha conversando com a gente, um dia ele chegou: "Ô Ludovico, sabe o que nós estamos pensando? Eu e o Monteiro." Ele falou: "O Monteiro que se conhece, nós já fomos lá então, e fazer uma rede de televisão católica." Eu falei: "Oh, legal, né?" Eu falei: "Mas vai ter encrenca, hein? Porque tudo que é de Deus vai ter obstáculo pela frente, mas não tem problema, né?" Então eu lembro que houve uma primeira reunião no Colégio Salesiano, lá em Pompeia, em São Paulo. Então eu fui, juntamente com o Dom Antônio. Nessa reunião foi debatido qual seria o nome da televisão, né? Que tipo de programação que ia ter por lá, né? Então, acho que ficou mais ou menos uma semana. Depois, logicamente, houve outras reuniões que a gente participava com ele em todas essas reuniões, né? Ele era de uma bondade total que invejava nós. Pessoa boa, aquele sorriso, aquela pessoa que bem dirigiu a nossa arquidiocese, que no meio ele foi convidado para criar a Rede Vida. Aqui em Botucatu, Dom Antônio fez grandes amigos. Amizade lembrada com amor e carinho pelo casal Elizabeth e Disney, que recorda com emoção e saudade os momentos partilhados com Dom Mútilo. Como matrimônio de 2 filhos do casal. Ele fez o casamento da Maria Marta e do Disneyzinho. O casamento da Maria Marta foi aqui na Catedral. E o do Disneyzinho foi em Itapetininga. Lá em Itapetininga. Agora, um fato que nos comoveu muito foi que, no casamento da Maria Marta, o Dom Antônio tinha uma viagem. Ele foi fazer uma viagem para a Alemanha, da Alemanha ele foi para Roma. E de Roma voltou para a Alemanha, mais ou menos uns 10 dias. E voltando da Alemanha no dia seguinte, ele celebrou o casamento da Maria Marta. Com diferença de fuso, cansaço, ele era incansável. O casal vai completar 55 anos de matrimônio e guarda as fotos com as legendas das peregrinações, celebração de Natal, bodas, casamento e tantas histórias com a presença do inesquecível Dom Antônio Maria Mútilo. A vontade dele de atender a comunidade, ele era muito prestativo, muito comunicativo, então era muito bom a gente ter esse convívio com ele. O Antônio celebrou os nossos 40 anos de casado, os 35, os 36, 37. Todos os anos ele celebrava. Foram momentos de bênçãos, de muitas bênçãos, muitas graças recebidas. Dom Antônio foi muito significativo em nossa vida. Dom Antônio Maria Mútilo tomou posse como o 3º arcebispo da história da Arquidiocese de Botucatu em 1989, mesmo ano que ingressou na Academia Botucatuense de Letras. Eu falei agora de pouco, vou repetir agora, uma passagem muito interessante, até meio hilária. Na ocasião ele estava em Brasília, eu estava com ele em Brasília, e ele falou: "Eu preciso visitar o Dom José Sarney", que ocupava a presidência do Brasil.
Ele chegou lá no palácio, a secretária toda vaporosa, toda, não, doutor Antônio, tal. Ele está em uma reunião pesada com os governadores, não pode atender. Ele não teve dúvida. Ele bateu na porta, o pessoal todo reunido, o Sarney viu ele chegando. Dom Antônio, o que o senhor está fazendo aqui, meu visitando? Falei, não, governo presidente, eu vim aqui dar bênçãos para o senhor. É importante na minha presença, porque o senhor é pessoa de autoestima e tal. E veja o tipo que ele era, uma pessoa que não tinha esse cavalheirismo que ele tinha, essa potencialidade humana que ele tinha. Né? Em todas as entrevistas que ele fazia na Rede Vida, do Frente a Frente, cada um que ele entrevistava, ele procurava trazer a baila, procurava trazer ao telespectador, ao ouvinte da Rede Vida, a pessoa efetivamente que ele era, aquele que ele entrevistava, com perguntas sérias, com perguntas éticas. Isso imortalizou Dom Antônio. Quando ele ia à minha residência, que muitas vezes ele foi almoçar conosco e estar lá junto, então eu tocava e ele cantava as áreas italianas que ele gostava demais, né? E tinha uma boa voz. Isso enriquecia bastante as nossas pequenas reuniões familiares. Muito boas lembranças. Ele foi uma pessoa muito querida e ele morava ali no Vale do Sol e tinha uma capela. Então, todo domingo que ele estava em Botucatu, ele celebrava a missa lá. E eu tocava e quem estava na missa a gente cantava e ele também cantava, né? E era muito gostoso essa comunicação, essa familiaridade, porque ele era muito alegre, muito receptivo. E com isso ele também se tornou uma pessoa muito querida por todos. Aqui da academia ele era sempre muito bem-vindo, com a alegria dele, com as mensagens que ele trazia, os conhecimentos sobre tudo que ele tinha, não é? Sempre atualizado, procurando assim estar sempre à altura, não é? E com todas as mensagens que ele conseguia produzir. E as homilias dele também eram muito agradáveis e tudo bem colocadas dentro do contexto de cada dia. Quer dizer, a gente só teve prazer em tê-lo como nosso mentor espiritual, religioso e como participante de letras, com a sabedoria e a capacidade que ele tinha. Ele só enriqueceu a nossa Academia de Letras. O que eu gostaria de destacar é uma reunião que teve em São Paulo, na TV Vida, na Rede Vida, entrevistando a mim e ao Dr. Marins, que era o presidente emérito da Academia Paulista de Letras. Depois fomos almoçar no apartamento de Dom Antônio e ele fez questão de me levar para a biblioteca dele e mostrar o testamento que ele tinha feito, porque aqui se comentava muito, né, que Dom Antônio tinha uma mansão no Vale do Sol, um bairro espetacular, ecológico, né? E que era um luxo, um excesso. E realmente era, e é. Né? Então ele fez questão de me mostrar essa parte do testamento em que ele deixava a propriedade dele valiosa para a Arquidiocese de Botucatu. Você vê que interessante? Eu privei da amizade dele, logo que cheguei à comarca, fiz a minha apresentação protocolar, como me cabia, de acordo com o protocolo do tribunal. E uma das autoridades que me cabia contactar, evidentemente, foi o Dom Antônio Maria Mucciolo, arcebispo metropolitano de Botucatu. E daí então firmamos amizade durante todos os anos que eu servi Botucatu como juiz de direito, titular da primeira vara de Botucatu. E estendemos a nossa amizade até o final da atividade dele como autoridade episcopal de Botucatu. E privávamos da amizade íntima, particular, frequentava o Palácio Episcopal, a residência dele, e tinha um carinho muito especial. Inclusive, dei uma entrevista para a Rede Vida a convite do Dom Antônio, em 1996, falamos sobre direito de família. Tive a honra de ser entrevistado pelo Luiz Antônio, filho do senhor Monteiro, na época, ele contactou lá com o senhor Luiz Antônio, e dei uma entrevista longa, gostei muito. E Dom Antônio sempre fez parte da minha amizade, da minha alta consideração. Eu fui muito amigo do Dom Antônio. Eu fui 3 vezes no programa dele lá na Rede Vida de São Paulo, eu e o parceiro de viola no peito,
para cantar para o Brasil inteiro através da Rede Vida. 3 vezes. E quando ele vinha aqui para Botucatu, eu fui umas par de vezes na casa dele ali no Vale do Sol, que eu moro ali pertinho, e ele me ligava: ô Ramiro, eu vou estar domingo lá, vai lá para nós fazer a reza nossa lá na capelinha, deve se conhecer lá. E eu ia. Aí quando minha mãe fez 80 anos, eu estava com ele um dia e convidei ele para vir, que eu ia buscar ele para vir almoçar com a gente. Ele falou: não posso ir porque eu tenho um compromisso já no domingo, o almoço ia ser no domingo, e isso era numa quinta, numa sexta-feira. Aí ele falou: vem comigo. Entramos lá dentro da casa dele, e ele virou as costas para mim assim, falou: vai falando o nome das pessoas que vão estar na sua festa. E eu fui falando: minha mãe, eu, minha mulher, meu filho, tal. Deu 40 pessoas, eu falando para ele. Aí ele virou para mim assim, me deu um punhado de crucifixo de prata, que ele tinha acabado de chegar da Itália, abençoado pelo Papa. E no dia da festa, o Padre Oreste, saudoso Padre Oreste aqui da Vila Maria, que era meu amigo, ele foi dar uma bênção para o aniversário da minha mãe e para a família, e eu fui falando para ele o nome das pessoas, ele entregava o crucifixo para cada um, todos eles têm, e eu tenho o meu lá, está guardadinho lá, todos de casa. Dom Antônio, uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa voltada para a modernidade. Ele pensava sempre no futuro e como havia de ser uma comunicação eficiente no futuro. Por isso que ele se lançou para a televisão, para chegar perto de outras pessoas, pela imagem, pela qualidade dos programas. Essa modernidade de Dom Antônio aparecia na simplicidade dele. Ele, sendo um arcebispo, não tinha aquela pompa que fica distante de todo mundo. Pelo contrário, ele era amigo de todos. E com isso ele aproximava as pessoas e a mensagem dele era sempre uma mensagem muito amiga, como se ele fosse um parente da gente, um irmão mais velho, sabe? Um tio. Eu fiz a revisão do livro dele, né? Que é Lembranças de Minha Vida. E a gente vê retratado nesse livro a história de um menino, né? Menino que desde criança sempre teve a fé voltada a Deus e a Maria. Tanto é que o nome dele teve o acréscimo da palavra Maria. Ele fundou a cidade de Maria, né? E a gente que acompanhou e que teve a bênção de ter ele na nossa vida, a gente não tinha só um acadêmico, a gente tinha realmente, na parte fraternal, um irmão. Ele chegava em Botucatu e me chamava para a gente conversar sobre o livro, para a gente estudar as coisas, e me dava muitos conselhos. Às vezes eu estava meio triste, preocupada com alguma coisa, ele chegava a me ensinar técnicas para eu melhorar o meu relacionamento com o mundo em que eu vivia. Eu recebi muita instrução para a vida, para a prática da vida, baseada nos ensinamentos de Jesus, que até uma Bíblia, daquelas grandes, ele me deu de presente e me ensinava que parte da Bíblia que eu encontrava as coisas para resolver as situações colocadas, né, na minha vida. A Rede Vida veio a Botucatu em homenagem ao centenário de nascimento de Dom Antônio Maria Mútilo, fundador do Canal da Família. Aqui em Botucatu, encontramos amigos e muitas histórias que marcaram a vida e o legado de Dom Antônio Maria Mútilo na Arquidiocese. Rede Vida frente a frente com a missão de comunicar.